Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a, junto comigo, ter essa experiência, podemos dizer assim, muito proveitosa na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, a qual nós vamos tirar algumas reflexões e, quem sabe, algumas lições para nós, eu quero primeiro verificar se você já é inscrito. Olha aí se você está inscrito. Se não está, aproveita a ocasião e já se inscreve. E por último, nós vamos fazer a nossa oração para logo em seguida a gente meditar na palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, estamos aqui mais uma vez diante de Ti. Quem sabe, não com muita vontade, mas mesmo assim cedendo aos apelos que Teu Espírito faz aos nossos corações. De forma consciente nós entendemos, Pai, que precisamos buscar a Ti cada vez mais para resistir ao mal, para resistir às tentações e principalmente para desenvolver um relacionamento contigo. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que dessa forma também os nossos pecados possam ser perdoados. Derrama a Tua graça sobre nós, Pai, porque de fato, como disse Isaías, nós somos pecadores. Fica conosco. Nós pedimos todas essas coisas pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é lição da amendoeira. E aí, você já viu um pé de amêndoas, também conhecido como amendoeira? É isso que nós vamos extrair da palavra de Deus hoje. Você deve se perguntar, Davi, será que tem alguma lição que dá para tirar de uma árvore? Por incrível que pareça, Deus tem muito a nos ensinar. Com coisas que aos nossos olhos não tem sentido nenhum. Mas fica junto comigo que você vai entender. Eu quero convidar você a ler o verso aqui na palavra de Deus no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Olha só o que diz, ó. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. E aí, Davi? Esse verso não diz muita coisa. Deus fez uma pergunta e ele respondeu. Estou vendo aqui uma vara de amendoeira. Vamos tirar algumas lições e trazer à tona que é a meditação que chamar a minha e a sua atenção. Se a gente continuar lendo o verso seguinte, o verso 12, a gente vai ver que Deus, ele confirma o que Jeremias está vendo. Ele até diz, olha, você viu muito bem. É isso mesmo. E eu vou fazer valer, eu estou vigiando, eu estou zelando a minha palavra e eu vou fazer com que essa minha palavra se cumpra. Tá, Davi, mas o que é que o pé de amêndoas tem a ver? Bom, se a gente for lá para a realidade do Oriente, o pé de amêndoas é umas árvores que tem uma folhagem, umas flores mais lindas. É a árvore que, logo quando entra o período do inverno, é a primeira a demonstrar toda a sua beleza e exuberância. Por incrível que pareça também, é a árvore, uma das árvores que dá o seu fruto por último. Interessante que se a gente fosse comparar o pé de amêndoas lá no Oriente com uma árvore aqui da nossa região, seria, quem sabe, o pé de ipê. Eu creio que em algum momento você transitando, você já deve ter se deparado com o pé de ipê, com aquela sua coloração espetacular. Às vezes amarelo, às vezes rosa, às vezes até mesmo roxa. Ou seja, exibe tons e cores que de fato chamam a sua atenção. Assim é o pé de amêndoa lá no Oriente. Só que quando a gente medita nesse verso que a gente acabou de ler, quando Jeremias se utiliza da palavra de amêndoa, se a gente for olhar para a palavra original que foi utilizada, que é exatamente a palavra shaked, a tradução ou o que poderia ser dito, entendido, seria uma outra coisa bastante interessante que vale sim a nossa atenção. Olha só o que Jeremias quis dizer.
o que está a ponto de despertar. Seria uma outra forma de interpretar a vara de amêndoas que ele falou. Veja que Jeremias utilizou a palavra shaked. Quando Deus responde ao que Jeremias está vendo, ele utiliza uma palavra muito parecida com essa. Ao invés de shaked, Deus fala shoked. Quando ele está se utilizando da palavra vigiar, velar. Está pronto para cumprir a sua palavra. E a gente vê que essas duas palavras, shaked, shoked, é para trazer à tona um detalhe que muitas vezes passa despercebido dentro da nossa vivência espiritual. Sabe qual é? É exatamente a realidade que o Daniel atestou muitos anos depois da história de Jeremias, que foi exatamente o cumprimento da palavra de Deus. Dentro do contexto do livro do profeta Jeremias, Deus revela para o seu profeta o que iria fazer com o povo de Israel. Sobre a invasão babilônica, sobre a destruição da cidade de Jerusalém, todas as coisas ruins que aconteceu com o povo por ter se afastado de Deus. E aí Daniel, anos depois, ele de fato atesta, ele confirma que de fato a palavra de Deus foi soberana, que a palavra de Deus de fato aconteceu. E isso traz uma verdade para mim e para você. A verdade e a lição que vale a reflexão é: independente da realidade que a gente esteja vivendo, independente da condição espiritual que eu ou você estejamos, ou até mesmo a igreja ao qual nós pertencemos, uma coisa eu e você não podemos esquecer é: o Senhor irá cumprir a sua palavra. Alguns até julgam demorado. Alguns até julgam dizendo: olha, Deus esqueceu da gente, Deus não está nem aí, olha como as coisas estão indo de mal a pior. O contexto da meditação de hoje é para nos fazer lembrar exatamente isso. A visão que Jeremias teve da vara de amêndoas, da amendoeira, é exatamente isso. Que Deus, ele cumpre a sua palavra no tempo certo. Assim como a árvore, a amendoeira, exibe toda a sua exuberância, toda a sua beleza no tempo certo, assim também o Senhor fará, no tempo certo, cumprir a sua palavra. Tá certo? Então nunca se esqueça disso. As promessas de Deus, a palavra de Deus, a profecia de Deus, ela vai se cumprir. Porque, como diz o texto bíblico, a boca do Senhor o disse. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Que Papai do Céu continue a nos conduzir para momentos como esse. Meu coração se alegra de poder compartilhar essa meditação com você. E se você puder, compartilha com outras pessoas. Também deixa o seu gostei, para que a plataforma possa impulsionar para outras pessoas. Tá bom? Nosso encontro está marcado para amanhã. E eu te espero aqui. Até a próxima e tchau, tchau.